Olá, bem-vindo ao Saúde em Dia. Você tem fortes cólicas menstruais e sente dores durante a relação sexual? Está tentando engravidar há pelo menos um ano e não consegue? Vem cá, tá na hora da gente falar sobre endometriose. O Dr. Marcelo Antônio de Souza é ginecologista e obstetra no Casu Hospital Irmã Denise, especialista no tratamento de mulheres com endometriose e é um dos convidados do Saúde em Dia desta semana. Com ele, vamos entender as causas, sintomas e tratamentos de uma doença que afeta mais de 6 milhões de brasileiras. Mas antes, a gente vai ouvir a experiência da Renata, que conheceu a endometriose de perto e teve um final feliz. Eu tinha muita cólica menstrual, eram cólicas muito fortes. Eu tive essa cólica muito forte na adolescência, mas nunca foi diagnosticado isso ou avaliado isso como uma endometriose. Ela realmente veio com o meu desejo de engravidar. Então eu comecei a fazer acompanhamentos para fazer exames e imediatamente veio essa dor e dessa dor a cirurgia. Então, na minha adolescência, eu tinha muita cólica, mas nunca foi associada a cólica menstrual forte com a endometriose, nem levantada essa hipótese para mim, pensando no histórico familiar. No meu processo terapêutico, lidar com questões internas em relação ao ser mulher, ao me posicionar como mulher, a entender o meu histórico feminino, né, a minha linhagem feminina e a questão emocional, quando eu fui trabalhando isso no meu aspecto psicológico, minimizou muito meus sintomas físicos. Então, eu acredito muito no tratamento psicológico, eu acredito que a gente precisa conhecer a gente mesmo, né? Que é uma das melhores formas da gente aprender a lidar com tudo que vem a nós. Então eu já tinha melhorado os sintomas da cólica com o processo terapêutico, né? Isso foi para mim muito significativo, tanto que eu me surpreendi muito com a cirurgia, porque eu já não tinha mais tanta dor. E recentemente fiz meus exames e tá tudo muito bem. Então, assim, hoje eu não tenho mais sintomas da endometriose. Fiz recentemente meus exames e tá tudo ok. Então, eu acredito que se ela está aqui, ela tá silenciosa. A nossa vida mudou bastante nos últimos 100 anos, né? Se a gente considerar as estruturas familiares, por exemplo, é bem fácil perceber isso. Minha avó teve 11 filhos, enquanto minha mãe teve 2. E hoje muitas mulheres preferem não engravidar por conta de vários motivos. Nós podemos não perceber, mas às vezes alguns comportamentos sociais mudam também a forma como o nosso organismo reage. Se hoje nós mulheres temos menos filhos, ficamos menos tempo de nossas vidas com a menstruação interrompida e, consequentemente, mais expostas aos estrógenos, hormônios relacionados ao aparecimento da endometriose. Mas estes não são os únicos fatores determinantes. Além da hereditariedade, uma rotina de estresse, má alimentação e imunidade debilitada são terreno fértil para o surgimento da endometriose, a doença da mulher moderna. Bom, a endometriose nada mais é do que um processo inflamatório crônico. Esse processo inflamatório crônico ele é provocado pelas células endometriais. Dentro do útero existe uma camada chamada endométrio. Essa camada foi feita para ser dentro do útero, mas por motivos diversos se resolve se implantar fora do útero, nos órgãos pélvicos, que pode ser ovário, pode ser trompa, pode ser do peritônio, pode ser no intestino e também em outros órgãos, que pode ser cérebro, pode ser pulmão, né? Condição essa que vai promover um processo inflamatório crônico que vai trazer muita angústia para a mulher, porque muda a qualidade de vida da mulher, pode mudar a qualidade de vida da mulher, em termos de quê? Qualidade de vida de trabalho, qualidade de vida conjugal, qualidade de vida produtiva, qualidade de vida com relação à fertilidade,
Essa é a endometriose. O endométrio é uma camada de revestimento interno do útero, né? E ele responde aos hormônios femininos. Todo mês a mulher tem um ciclo menstrual, né? O ciclo menstrual nada mais é do que a resposta da camada endometrial aos hormônios liberados pelo ovário, né? Que vai culminar com o quê? Pode culminar com a gravidez, se não tiver menstruação, ou vai culminar com a menstruação, que é o quê? A descamação desse endométrio. Essa camada interna do útero, todo mês ela sofre um estímulo, ela cresce e depois ela finaliza o quê? Se não existe gravidez, ela vai finalizar com a menstruação, porque ele descama. Nos últimos anos, o que aconteceu? A gente começou a ter mais diagnóstico de endometriose, né? Nós temos um retardo muito grande com o diagnóstico da endometriose, porque todo mundo acha que ter cólica na menstruação é normal, né? Então isso de alguma forma existe um retardo no diagnóstico. Porém hoje o médico ele está mais atento a essa queixa, porque a endometriose ela pode se revelar com diversos sintomas, de maneira que um dos grandes sintomas, um que traz mais atenção da mulher e também do médico, é com relação ao quê? A cólica menstrual. Então, diante dessa cólica menstrual que está sendo mais evidente, está se fazendo mais o diagnóstico. Por isso que hoje a doença da mulher é moderna, porque antes a mulher passava por cólica menstrual, todo o ciclo menstrual, e era ignorado. É um fator normal, isso é assim mesmo, é menstruação. Porém, hoje está tendo mais atenção com relação a essa queixa. Com relação de ter menos cílios, nós não sabemos as causas da endometriose ainda real, né? Existem várias teorias com relação à causa, mas nós conseguimos identificar em quais são as mulheres mais evidentes com endometriose, que seria o quê? Aquelas mulheres que não têm filhos, ou seja, elas têm uma exposição, um tempo maior da sua vida exposto ao estrogênio, né? Que é um estimulador da camada endometrial, né? Ou então aquelas mulheres que têm um ciclo menstrual muito curto, ou seja, durante o ano ela tem mais ciclos menstruais presentes, mais menstruação presente, ou então aquelas mulheres que têm o quê? Um volume de menstruação aumentado, bem como aquelas mulheres também que têm parente de primeiro grau com endometriose. Essas mulheres são as mulheres que são mais evidentes em ter o caso de endometriose, né? Mas isso tudo é vinculado ao quê? A exposição ao estrogênio, a exposição ao estrogênio, estímulo do endométrio, e naturalmente o estímulo do endométrio vai causar a menstruação, né? E dentro da teoria mais aceita como causa da endometriose, nós temos a chamada o quê? A menstruação retrógrada. O que seria a menstruação retrógrada? Seria o fato da mulher menstruar, a menstruação ela é exteriorizada, porém ela pode refluir para a cavidade abdominal, onde nós temos um defeito na imunidade que se acredita que permite a implantação das células endometriais fora da cavidade endometrial, ou seja, dentro da cavidade abdominal. Na verdade, isso aí é uma condição muito simples, né? Essa migração das células endometriais para a cavidade peritoneal é uma coisa simples, mas isso tudo depende do fator imunidade. Se o fator imunidade não estiver alinhado de maneira a ter uma resposta de defesa e eliminar essas células endometriais, elas conseguem migrar e se instalar. Fique com a gente! Daqui a pouco o Dr. Marcelo Antônio continua falando sobre o assunto e tira outras dúvidas sobre a endometriose. A Organização Mundial da Saúde estima que 1 em cada 10 mulheres sofre com endometriose. E mesmo com essa incidência expressiva, o diagnóstico é demorado e muitos sintomas não são relacionados à doença. Além disso, a possibilidade de ficar infértil e a falta de informação são outros medos que assombram a vida de milhões de brasileiras. A questão do diagnóstico da endometriose, né? Nós temos métodos que eles podem não ser tão eficazes no diagnóstico, principalmente dependendo, nós temos a classificação da endometriose. Nós temos endometriose superficial, a endometriose que compromete o ovário, nós temos endometriose profunda, né? Cada uma tem um comportamento. O tipo de endometriose, se ela é superficial ou se ela é profunda, não muda com relação aos sintomas. Ela pode ter uma endometriose profunda sem sintomas e pode ter uma endometriose superficial
altamente dolorosa, e nós não sabemos. Mas o que acontece? Nós temos os métodos de imagem, nós temos os métodos bioquímicos e nós temos o método padrão ouro, né, no diagnóstico da endometriose. O método bioquímico, ele é a dosagem de um negócio chamado CA-125. Né? O CA-125 ele não é específico para endometriose. Essa é a grande questão. Nós podemos fazer a solicitação do CA-125? Sim. Não significa que o fato de ter endometriose ele tem que estar alterado. Entendendo? Porque até por questões fisiológicas e por outras doenças, o CA-125 ele pode estar alterado. Esse é o primeiro ponto. Aí nós temos a ultrassonografia e a ressonância magnética. A ultrassonografia, não a ultrassonografia simples, né? A ultrassonografia com preparo e a ressonância magnética, ela é muito boa para ver endometriose profunda. Mas quando nós temos a endometriose superficial, ela não consegue identificar. Entendendo? Aí nós chegamos à conclusão que o padrão ouro do diagnóstico da endometriose é a videolaparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva, em que nós usamos uma câmera de vídeo para poder fazer a visualização da cavidade pélvica e, se necessário, fazer biópsia, fazer tratamento, né? Aí qual que é o problema da videolaparoscopia? É um método invasivo, né? E é o custo da videolaparoscopia, que ainda é um procedimento de alto custo. Essa é a grande dificuldade da abordagem, né, e finalização do diagnóstico de endometriose. Por que a gente tem essa dificuldade no diagnóstico de endometriose? O primeiro ponto, um número significativo das mulheres começa a sua vida menstrual com cólica, né? E às vezes não dá tempo dela perceber como essa cólica se intensifica. Por quê? Por causa do uso do contraceptivo, né? Então, o uso do contraceptivo, que muitas das vezes, ou talvez quase sempre, ele nunca é prescrito por um profissional habilitado, ele é prescrito por uma colega, né? Ele acaba nos mascarando um pouco o quadro de endometriose. Por quê? Naturalmente, começou-se o uso do contraceptivo, que é uma das maneiras do tratamento medicamentoso da endometriose. Começa a se tomar o anticoncepcional, abranda a cólica, aí aquilo fica silenciado. Um belo dia ela resolve engravidar e suspender a contracepção. Aí a cólica se intensifica. Por isso que esse diagnóstico vem tardio. Ou então ela pode não ter cólica, mas porém não consegue engravidar. Aí antigamente elas colocavam culpa no contraceptivo. Falavam assim, olha, é porque tomou muito tempo. Não, não é porque não tomou muito tempo, não. É porque o uso do anticoncepcional não permitiu evidenciar que tinham sinais de endometriose. O que nós sabemos a respeito de infertilidade e endometriose, né? Nós sabemos que as mulheres inférteis, 50% delas têm endometriose. É um número expressivo, né? Se fala em 20% a 50%, mas a grande questão literária reforça muito 50% das mulheres inférteis têm endometriose. O que a endometriose promove na mulher que leva ela à infertilidade? Pode ser o quê? Aderências pélvicas. As aderências pélvicas, ou seja, que seria o quê? A formação de algumas traves, das vísceras pélvicas, elas estarem uma coladas à outra, pode o quê? Atrapalhar o trânsito tubário. A tuba uterina é que leva o ovinho do ovário até a cavidade uterina, para o encontro com o espermatozoide. Se tiver uma obstrução dessas trompas, naturalmente, por um fator de aderência, vai acabar em questão de dificuldade de engravidar, né? Ou então até, às vezes, não consegue engravidar mesmo, né? Esse seria um ponto. Outro ponto seria o quê? A endometriose, ela reduz a qualidade do oócito, ou seja, do ovinho, né? Porque é um processo inflamatório crônico. Tem uma outra condição, a endometriose pode também diminuir a qualidade da tuba uterina, a qualidade de varredura da tuba uterina. A tuba uterina, dentro da tuba uterina existe alguns cílios, como se fosse uma vassoura, que ela é responsável de capturar o ovinho no ovário e levar o ovinho no seu trajeto na tuba até dentro do útero. Porém, esse sistema de vassourinha que vai empurrando o ovinho para a cavidade uterina, ele fica comprometido com a endometriose por conta de uma reação inflamatória.
Então essa vassourinha não consegue varrer o ovinho até o que? A cavidade uterina. Pode acontecer gravidez? Pode. É onde às vezes a gente tem gravidez fora do útero, a gravidez nas trompas. Entendendo? É um dos fatores de risco da endometriose, quem é portador de endometriose. Uma outra condição seria o que? O processo inflamatório traz algumas células que são células agressivas à implantação do ovinho na cavidade uterina. Ele não consegue implantar na cavidade uterina porque existe uma destruição, então acaba em abortamento com maior frequência, né? Ou mesmo o processo inflamatório, essas células inflamatórias têm uma destruição, ser hostil com quem? Com o espermatozoide. Aí não consegue ter gravidez. Essas seriam algumas situações que levaria à dificuldade da mulher engravidar com a endometriose. O Casu hoje, né, ele nos disponibilizou uma torre de videolaparoscopia, né? E a torre de videolaparoscopia é o que nos permite, né, fazer o diagnóstico de endometriose, bem como também fazer o tratamento cirúrgico de endometriose, né? E vamos por assim, nós estamos vinculados a uma equipe firmada lá no tratamento de endometriose, né? Porque a endometriose, o tratamento cirúrgico, ele é multidisciplinar. Nós temos essa convicção que o ginecologista sozinho, ele não resolve a endometriose, né? O ginecologista, ele resolve muito bem a parte de tratamento de endometriose que compromete tubo uterina, que compromete o útero, que compromete o peritônio. Essa é a parte do cirurgião ginecologista, né? Mas uma vez que quando nós temos a endometriose profunda, que é aquela que existe uma agressão sobre alça intestinal, aquela endometriose que tem comprometimento das vias urinárias, nós precisamos de quê? De um atendimento multidisciplinar, que é o ginecologista, é o cirurgião geral, é o urologista. Então hoje nós disponibilizamos isso no Casu para poder realizar o quê? Um tratamento de excelência, né? Porque endometriose, dependendo do tipo de endometriose que nós temos, nós não podemos só fazer o diagnóstico pura e simplesmente sair e resolver o problema. Nós entramos, né? Esse é o grande objetivo de todo cirurgião, é resolver um problema. E hoje nós temos uma equipe bem sincronizada lá de ginecologista, de urologista, de cirurgião geral, que é especialista na parte intestinal, em cirurgia, né? Que é a equipe que nós temos e que faz o trabalho vinculado à endometriose. Uma vez que nós não sabemos quem são os portadores, né? Nós não conseguimos ter exatidão da prevalência da endometriose, né? Por conta da dificuldade do diagnóstico. Aí eu falei assim, existe algum método da gente evitar a endometriose? Na teoria não. Nós temos às vezes, né? Igual, por exemplo, assim, se a gente tem vinculado as mulheres que têm um fluxo menstrual aumentado, é maior incidência, as mulheres que têm um ciclo menstrual mais curto, você tem um aumento da incidência, ou então que não tem filhos. Então, se esses são os fatores de risco, aí nós temos que imaginar o seguinte, o uso do contraceptivo ele pode fazer prevenção da endometriose? Na teoria, né, para aquelas que não são portadoras da endometriose ainda, elas vão se beneficiar, porque elas vão ter um ciclo menstrual regular, né? Elas têm um ciclo menstrual que é um fluxo menstrual muito reduzido, né? Mesmo que elas tenham a menstruação retrógrada, é um fluxo muito reduzido, então baixa o risco dela ter uma menstruação retrógrada. Aí eu vou usar o anticoncepcional como método de prevenção? Na teoria não, né? Mas agora, coisas importantes. Quando você tem redução da ingesta de gordura, isso é muito importante nas mulheres. A prática de exercício físico também é uma coisa muito importante, que pode ter um vínculo à prevenção da endometriose, né? Mas isso não é uma coisa muito estabelecida e firmada. Mas o hábito de vida da mulher é uma coisa que faz diferença para reduzir o risco de endometriose. A endometriose é uma doença crônica, né? Então, mesmo aquelas que fazem o tratamento cirúrgico com a intenção de você fazer uma ressecção ampla de todos os focos de endometriose, a gente às vezes vai se beneficiar de deixar essa mulher com bloqueio hormonal, né? Porque nós temos que lembrar que existe o quê? Focos microscópicos, que eles vão ser expostos ao estrogênio da mesma forma. O estímulo hormonal vai acontecer e a longo prazo ela pode ter recidiva da doença, dos sintomas. Então, vamos para a endometriose, uma vez diagnosticada,
é uma doença sempre tratada. A endometriose é uma doença benigna, né? O comportamento dela de invasão, ele tem um aspecto que de doença maligna, né? Porque assim, todo mundo usa aquele termo enraizar. A endometriose não tratada é uma doença enraizada, mas é uma doença benigna, né? Não é uma doença que possa levar a situações de morte. Fortes dores abdominais e possibilidade de infertilidade são algumas das dificuldades físicas que as mulheres com endometriose enfrentam. Como será que essas situações interferem na saúde mental e emocional delas? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Você sabia que mulheres com endometriose podem desenvolver depressão e transtornos de ansiedade? Essa informação mostra o quanto é importante cuidar não só do corpo, mas também dos aspectos psicológicos que envolvem a doença. Receber, um diagnóstico de endometriose realmente afeta muito a autoestima, porque é onde vem a se olhar para isso. Se a mulher, uma das principais funções biológicas da mulher é a reprodução, e é tirado realmente a possibilidade com a endometriose da reprodução natural, né? É afetada a autoestima. Então essa mulher passa, a gente pensaria até no autoconceito, como que essa mulher passa a se ver diante da sociedade, diante das outras mulheres, como que ela está se vendo? Se aquilo que então biologicamente seria o natural e aquilo que é retirado, como que ela passa a se ver? Então tem a questão mesmo de um desvalor, né, de uma inferioridade, de uma incapacidade, que eu penso que o tratamento psicológico vem a ressignificar isso, né, que o fato ali de você estar com uma doença que possa impedir ou até dificultar, na grande maioria das vezes, porque a endometriose também, ela tem níveis, né, por isso que a avaliação do médico é extremamente importante, porque o nível de endometriose é que vai determinar a dificuldade de engravidar, né, mas como eu digo, o físico e o psicológico estão muito interligados. Então, quando essa mulher ela recebe esse diagnóstico que vem afetar a relação dela como mulher, como ela se vê, afeta muito a questão da capacidade que vem realmente a trazer ela perante as outras mulheres uma inferioridade. Isso precisa ser resgatado, né? O apoio, né, ele se faz necessário em relação à questão do diagnóstico, né? A família, pensando num todo ali, ela é importante conhecer a doença, é importante entender os limites que essa doença vem a trazer para o indivíduo, no caso para a mulher, e o parceiro se faz necessário nesse momento como um facilitador para que essa mulher venha resgatar a autoestima, venha resgatar o conceito dela como mulher. Infelizmente, né, isso pode realmente ser um grande problema para o casal, que deseja essa gravidez, né? Então, quanto mais flexível esse homem for, flexível nesse sentido mesmo, de pensamento, de sentimentos, mas esse casal tem facilidade de passar por esse período de uma forma mais madura, né? Porque é um amadurecimento que o casal vai ter que ter. E é interessante pensarmos que, enquanto casal, um está para o outro, né? Então, peraí, se essa mulher ela tem a dificuldade de engravidar, o que esse parceiro ele ganha nessa relação ou ele perde? É uma parceria, né? Psicicamente falando, um está para o outro, um está a serviço do outro. Então, se essa mulher está a serviço desse homem para algo, esse homem também está a serviço dessa mulher para algo. Então, é o casal, apesar do sintoma estar com a mulher, é interessante esse casal pensar qual a dificuldade de engravidar para o casal. Não é só para a mulher tem um sintoma, mas o casal está um para o outro. Então, quando eles estão juntos, e aí realmente o tratamento físico, ter um bom médico, um médico que acompanha, um médico que traz o casal para a relação, tira o peso da mulher em relação ao sintoma, né? Que o sintoma poderia, a gente pensa, é dela, mas é o casal que está junto num processo. Então, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento médico, trazendo esse parceiro para o entendimento, é muito bacana, porque isso facilita. Às vezes o casal divorcia não porque não se amam, mas porque não compreendem a doença como um todo, né? A doença,
como um todo, é para o sistema, não é unicamente da mulher. A mulher tem um sintoma, mas é o sistema que está adoecido e ele precisa ser realinhado para que esse casal venha construir o processo de a gravidez ali, né? Como um dos objetivos ali da endometriose, né? Não da endometriose, desculpa, mas do desejo de engravidar, né? Quando recebe esse diagnóstico, como você colocou, além da questão do acompanhamento físico que ele se faz necessário até para ver quais medidas precisam ser em relação primeiro ao nível que é essa endometriose, ver como que é a repercussão disso no organismo, quais os órgãos que já estão afetados por essa doença. E é interessante, eu friso novamente o acompanhamento psicológico, porque ele vai trazer realmente essa consciência para a mulher. Eu acho que também não só para a mulher, mas pelo casal, pelo que eu coloquei anteriormente, mas principalmente para essa mulher, é qual o significado disso para você? O que isso quer dizer na sua vida? O que você está deixando de olhar que essa doença traz? A psicossomática, ela vem nos alertar isso. É quando a gente olha, e particularmente isso para mim fez todo sentido quando eu recebi o diagnóstico de endometriose, que era o que essa doença quer dizer para mim que eu ainda não estou enxergando. Então a terapia vem alinhar para essa mulher o entendimento do que ela está negligenciando na vida dela, o que ela está deixando de olhar que seja tão significativo que a doença venha trazer. É como se a doença fosse o contrário, fosse a cura daquilo que você não está enxergando em você ou no seu sistema que você precisa alinhar, olhar e trazer de volta para você. Então o tratamento psicológico vem para isso, para que você dê novo significado, para que você olhe para você, para que você olhe para o seu corpo. O tratamento físico também, não só na questão do tratamento médico, mas a questão mesmo do corpo. Então, voltar para um tratamento em que você trabalhe o corpo, por exemplo, com o educador físico, é muito importante, né? Cuidar do corpo. Então, também não só o tratamento físico com o médico, o tratamento psicológico, mas o tratamento realmente com o educador físico, é onde você volta esse olhar para o seu corpo, né? Eu acho que também é um caminho interessante. Então, alinhar esses 3 tratamentos, eu penso que é muito significativo para não sei se seria para uma cura, mas realmente para uma estabilidade, uma qualidade de vida bacana. Tá na hora do Conexão Saúde. Essa semana, a Marina conta pra gente uma história bem legal de uma jovem brasileira que foi em busca de parcerias lá nos Estados Unidos para pesquisar sobre a endometriose. Vamos ver. Oi, gente, tudo bem? A endometriose é uma realidade na vida de pelo menos 10% das mulheres entre 20 e 40 anos. Esse dado é da Associação Brasileira de Endometriose e Ginecologia Minimamente Invasiva, que mostra ainda que mais de 7 milhões de mulheres no Brasil sofrem com a doença. E o mais curioso e preocupante é que metade da população feminina não sabe disso. O diagnóstico muitas vezes leva o tempo médio de 8 a 10 anos. A endometriose é a presença do endométrio, um tecido que reveste a parte interna e é liberado durante a menstruação fora do útero. Ele se desenvolve em outras partes do corpo, causando a inflamação. Os sintomas são fortes cólicas menstruais e dificuldade para engravidar. A doença não tem cura, mas tem tratamento. Alguns estudos recentes mostraram que algumas cirurgias podem tirar todas as lesões visíveis e diminuir os sintomas. E por falar nisso, a brasileira Geórgia Gabriela da Silva Sampaio, hoje com 22 anos, desenvolveu uma pesquisa para facilitar o diagnóstico da endometriose e várias portas se abriram a partir dessa iniciativa. A tia dela tinha doença, tirou o útero e não foi diagnosticada por anos. A situação despertou na estudante o interesse em entender quais os motivos de haver poucas pesquisas ou incentivos nesse campo ligado à saúde da mulher. Os exames que detectam a endometriose são caros, feitos a partir de ultrassonografia e ressonância magnética. Geórgia propôs um método de diagnóstico através de marcadores biológicos que pode ser adaptado para um exame de sangue, ou seja, uma maneira rápida e barata de diagnosticar mulheres com a doença. No YouTube tem um vídeo explicando todo o processo de planejamento e execução dessa pesquisa. É interessante e cheio de conceitos, mostrando a realidade de uma jovem que driblou as condições sociais e econômicas e fez a diferença.
E para quem gosta de ler, tem um blog que fala sobre a endometriose de forma simples e muito clara. A página foi criada pela jornalista Caroline Salazar em 2010 e é pioneira em retratar o dia a dia de uma portadora da doença. A linguagem direta e a forma como retrata principalmente as dores e a incompreensão da sociedade com a doença fazem o blog ser um dos mais lidos do mundo na categoria saúde. Inclusive, no ano de 2012, ganhou o prêmio Top Blog Brasil. Os links das sugestões que eu dei hoje estão disponíveis em nosso canal no YouTube. E o Conexão Saúde de hoje fica por aqui. Nosso encontro é na próxima semana. Até lá! É mito ou verdade? Com saúde não se brinca. E para não ficar dúvidas sobre o assunto de hoje, a gente perguntou para o Dr. Marcelo Antônio. A endometriose causa câncer? Mito, né? A endometriose é uma doença benigna, né? O comportamento dela de invasão, ele tem um aspecto de doença maligna, né? Porque assim, todo mundo usa aquele termo enraizar. A endometriose não tratada é uma doença enraizada, mas é uma doença benigna, né? Não é uma doença que possa levar a situações de morte. Quem tem endometriose precisa remover o útero? Mito. Tá? A endometriose, nós temos algumas situações que nós chamamos de endometriose superficial, né? A grande maioria é endometriose superficial, que ela não compromete o que é a estrutura uterina a modo de você precisar tirar o útero por conta da endometriose. Logicamente, existe uma outra patologia chamada adenomiose, né? A adenomiose, quando sintomática, que seria a implantação do endométrio na parede uterina, não na cavidade uterina, na parede uterina, aí sim é uma motivação às vezes do tratamento cirúrgico de retirada do útero. Fazer atividade física ajuda no tratamento? Olha, a liberação da endorfina é uma coisa ótima para a mulher, em vários sentidos, para todo o ser humano, né? Então, seria vinculado o quê? Ao tratamento da dor, né? Nós sabemos que mesmo as mulheres tratadas cirurgicamente, né, elas ainda têm um resíduo de dor nos 6 meses. E o uso do exercício da atividade física, a gente pode melhorar a qualidade de vida da mulher com redução da dor. Gravidez cura a endometriose? É um tratamento da endometriose o que? Todas as vezes que nós temos uma gestante, nós temos um bloqueio hormonal ovariano, né? Então, os focos de endometriose em atividade, eles ficam estagnados. Então, assim, não é a cura, mas temporariamente a endometriose está tratada, porque você consegue inutilizar focos de endometriose. Se você gostou desse programa, procure o Saúde em Dia em nossas redes sociais e curta o nosso trabalho. Se inscreva no nosso canal do YouTube e não esqueça de ativar as notificações para ficar sabendo de novos vídeos. A gente fica por aqui, até semana que vem. Tchau!